Está começando na mais jovem do Brasil, Carnaval Show, o programa que é puro samba no pé. Olha o Carlos Fonseca chegando. Dá licença. Salve, salve, povo do samba. Boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 10 de março de 2021. Está no ar pela Rádio Show do Esporte, a mais jovem do Brasil, a web rádio mais premiada da internet brasileira, mais uma edição do Carnaval Show, o programa que é puro samba no pé, e eu, Carlos Fonseca, te convido a debater sobre a maior festa popular a céu aberto do mundo até as 9h30 da noite. Participe, interaja, você sabe, pelos nossos canais de comunicação, facebook.com/programa Carnaval Show RSDE, nosso Twitter, @CarnavalShowSDE, nosso Instagram, carnavalshowrsde.oficial. Comente esse programa com a gente na interatividade, #Carnaval Show. Não deixe de seguir também as redes sociais da rádio, facebook.com/Rádio Show do Esporte, Twitter, @RShow do Esporte, Instagram, @Show do Esporte Oficial. Para conferir nossas edições anteriores, nosso canal no YouTube. O link é youtube.com/programa Carnaval Show RSDE. Também estamos no Spotify, no Google Podcasts, no Castbox, no Mixcloud. É só digitar Programa Carnaval Show que você nos encontra. Hoje estamos retomando os nossos debates. E hoje, nada mais justo, você deve até ter percebido que o meu tom de voz no início aqui está um pouco diferente, que hoje é um debate muito importante. A gente sabe, não tivemos carnaval esse ano, por motivos mais óbvios possíveis, e a gente propõe debater hoje os impactos, o que pode ser feito e o futuro do carnaval após essa fase pós-pandêmica. E para isso, que o Carnaval Show convocou dois profissionais de carnaval. Normalmente, nos nossos debates tradicionais, a gente convoca jornalistas especializados, nossos companheiros da mídia de carnaval, das mídias de carnaval, da imprensa de carnaval. Mas hoje, nada melhor do que debater sobre essa fase que o carnaval atravessa, é trazer dois profissionais do carnaval para falar disso, para expor as suas visões sobre o momento atual e o que será amanhã. Trouxemos aqui dois carnavalescos para o nosso debate. Vamos apresentá-los agora. Numa ponta da bancada está o carnavalesco do Império da Tijuca, Guilherme Estevão. Boa noite, Guilherme. Bem-vindo ao Carnaval Show. Boa noite, Carlos. Boa noite, amigos. Boa noite, Ricardinho. É um prazer estar aqui com vocês. Que seja importante e produtivo esse debate de hoje, né? É sempre legal e salutar a gente mostrar o lado dos trabalhadores do carnaval, a opinião de quem realmente faz e quem realmente está sofrendo com esse momento tão delicado que a gente está passando. E mais uma vez agradeço poder externar, poder ser mais uma voz para a gente debater esse momento. No outro lado da bancada está o carnavalesco da Botafogo Samba Clube, Ricardo Sérgio. Boa noite, Ricardo. Bem-vindo ao Carnaval Show. Boa noite, muito bom estar aqui. Gostaria de agradecer o convite já de imediato. E é um prazer gigante, maior ainda estar aqui com o Guilherme, que é uma pessoa que cresci junto aí no Carnaval. É maravilhoso estar aqui dividindo espaço com ele. A honra é toda nossa. Bom, nesse primeiro bloco, só para a gente primeiro contextualizar a situação, a gente sabe que o Rio de Janeiro, bem como outras cidades de maior vitrine ou não, cancelaram seus desfiles por conta da pandemia. O anúncio, pelo menos em termos de Rio de Janeiro, o anúncio foi no dia 21 de janeiro, através das redes sociais. O prefeito Eduardo Paes anunciou que não teríamos condições, e realmente não teríamos mesmo, infelizmente. Ele deixou claro que essa celebração, palavras do prefeito Eduardo Paes, essa celebração exige uma grande preparação por parte dos órgãos públicos e das agremiações e instituições ligadas ao samba. Algo impossível de se fazer nesse momento.
Dessa forma, gostaria de informar que não teremos carnaval no meio do ano de 2021. Importante fazer um parênteses aqui, o carnaval, a princípio, estava adiado para junho, mediante vacina, condições de segurança, enfim. Seguindo aqui a nota, fechando parênteses, certamente em 2022 poderemos, todos devidamente vacinados, celebrar a vida e nossa cultura com toda a intensidade que merecemos. Palavras do prefeito Eduardo Paes ao anunciar o cancelamento dos desfiles. É óbvio que se a gente perguntasse aqui o que os nossos debatedores achariam da decisão, seria chover molhado. Eles podem falar, fiquem à vontade. A primeira pergunta que eu separei, a gente quer focar aqui o momento. É um ano atípico. Vivemos momentos atípicos, por óbvio. Então, a primeira pergunta que eu quero deixar é como foi vivenciar esse momento sem desfile, esse ano sem desfiles. Vou começar no Guilherme. Do que você mais sentiu falta nesse ano sem carnaval, além do desfile, é claro? Bom, eu acho que eu senti falta de tudo, né? Porque o carnaval é todo um processo, não só a realização do desfile em si, né? A gente vive cada etapa dessa produção de uma maneira muito intensa e aliás, quanto mais abaixo, abre aspas, o grupo, né? Seja o grupo de acesso, seja a intendente, a gente vive com mais intensidade essas etapas, porque de alguma maneira a gente necessita pôr a mão na massa literalmente com mais ênfase. Então é muito delicado porque o carnaval em julho, em fevereiro, você sente a falta do momento do desfile, da concentração de fevereiro, mas chega em dezembro, você sente a falta de estar virando noite no barracão para produzir o carro. Aí você sente falta em setembro e agosto de estar produzindo o protótipo. Em julho, você já está entregando figurino de destaque. Enfim, então, todos os meses é uma falta que você sente. Além da falta que é talvez a mais fundamental, que é o contato com a comunidade, que é o contato com seus trabalhadores de barracão. E a falta, obviamente, financeira, né? É muito delicado, obviamente, quem tem a condição de trabalhar em outro campo, seja ele artístico ou não. Eu, felizmente, tenho essa chance de estar trabalhando na televisão, mas eu tenho uma série de trabalhadores do meu barracão que estão sem trabalhar há mais de um ano. Então, isso é muito delicado, porque acaba que, como nós somos... de alguma maneira, chefes nesse sentido de gerenciar a produção, a gente também acumula uma responsabilidade de administrar esses profissionais e de dar uma resposta a eles sobre a situação. Uma resposta de quando vai começar, como é que pode ser o processo aqui. Então, é tudo muito delicado. Eu acho que de tudo que passou, o que eu sinto mais falta, de fato, é o samba, é o contato da quadra, estar com a comunidade, de ver a adrenalina de todo mundo, minha e dos meninos do barracão, em botar aquele trabalho na rua. Mas a gente sabe que se fez necessário. Eu lamento, na verdade, que esse carnaval de 2021, que não aconteceu, tenha acontecido da forma que aconteceu, porque, na verdade, foi um carnaval que não teve desfile da escola de samba. Porque se você andasse pelas ruas do Rio de Janeiro, eram vários e vários blocos e aglomerações. Então, nisso tudo, quem saiu prejudicado é o trabalhador de carnaval, são as escolas de sambas, é o samba em si. E, infelizmente, é uma coisa que deveria partir do governo, uma fiscalização séria, e, infelizmente, não aconteceu. Passa a palavra para o Ricardo. A gente sabe que esse ano seria para o Ricardo, seria especial, porque seria estreia como carnavalesco, a Botafogo Samba Clube, ao lado do Marcelo Diné. E claro, sem falar do trabalho com o Jorge Silveira na Dragões da Real. O que mais se sentiu, Ricardo, além do desfile em si? Então, o Guilherme teve a oportunidade esse ano e nos outros anos de conviver com a comunidade dele. Ele já fez um primeiro carnaval no Império da Tijuca, por exemplo, desde o começo do meu contrato com a Botafogo Samba Clube. Eu não tive a oportunidade de conhecer ninguém da minha comunidade. Eu não conheci minha ala de baianas, eu não conheci minha velha guarda. As únicas pessoas com quem eu me reuni foram as pessoas da diretoria e o Marcelo uma vez. Eu encontrei com o Marcelo uma vez
que foi no momento em que a gente foi tirar foto com a bandeira para divulgação. Desde então, o nosso contato tem sido sempre online. Então, a gente não tem esse convívio que eu gostaria que a gente tivesse. Eu sou uma pessoa que sou muito apegado à comunidade, eu gosto de estar perto, eu gosto de entender o que eles gostam, eu gosto de entender o que as minhas pacientes gostam de usar, eu gosto de entender a via. E a gente faz, eu pelo menos quando chego dentro de uma escola de samba, eu faço uma pesquisa de campo para saber como aquela escola de samba se comporta. Entender isso, estudar isso, influencia muito no modo como eu vou fazer o carnaval. Então, para mim, foi bem complicado não ver as pessoas, não poder estar perto, não escutar uma simples batucada dentro de algum evento, não escutar a minha bateria, não escutar o meu intérprete, não conversar com as pessoas, não ter conhecido a minha porta-bandeira e o meu mestre-sala, todas essas conversas. Tudo bem que a gente tem como hoje se comunicar de uma forma diferente, através de redes sociais e tudo mais, mas não é a mesma coisa você sentar e conversar com o seu componente para saber o que ele gosta de vestir. E eu acho que isso tem sido o pior para mim, assim. Tira um pouco a gente daquela coisa do sentir o enredo, do sentir a comunidade, de sentir o espírito daquela escola de samba. Infelizmente ainda não aconteceu. É talvez isso que eu sinta mais falta, e sinto falta também de uma política mais concreta relacionada às escolas de samba, e principalmente a divulgação das escolas, a movimentação das escolas. Sinto uma falta até de um certo abuso por parte de escolas de samba, no sentido de tentar fazer alguma coisa para aparecer, para existir, para tentar estar aí, sabe? Eu acho que na verdade, depois dessa situação toda, foi como o Guilherme falou, a gente viu o carnaval aconteceu, não aconteceu o desfile das escolas de samba, mas o carnaval estava aí, a gente viu isso na rua, tanto que essa onda agora da pandemia que a gente está enfrentando nesse momento é muito por conta da aglomeração do carnaval, e o resultado está chegando agora. E o máximo que a gente teve foi um especial assim na Globo, sabe? A gente não teve, mesmo assim, a gente sabe todo o resultado do que aconteceu. Então, e pra gente, por exemplo, a gente viu um especial com a escola de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. A gente não tinha escolas da Série A gente não tinha escolas da Intendente Magalhães. Assim, o que me chateia muito é que parece que a gente está o tempo inteiro pedindo, e a gente acaba se tornando chato por estar pedindo o tempo todo, quando na verdade a gente está tentando manter isso aceso, sabe, vivo. Bem triste, assim. Eu acho que eu senti falta de muita coisa, mas o principal de estar com a minha comunidade, de perceber como ele se comporta. Certo. O que eu mais senti falta foi assim, aquele ritual que eu sempre fazia, né, de arrumar meu equipamento, meu uniforme, né, ir para Sapucaí, aquele momento do pré, né? Porque você ali, Ricardo e Guilherme já falaram muito bem, mas vendo o meu lado, o lado de imprensa, assim, principalmente agora que assim, fiz meus dois últimos carnavais aqui pela rádio, que você está vivendo um sonho ali, né? Como em todas as esferas, para componentes, para carnavalesco, para intérprete, para todas as esferas, você vive ali um sonho. Do meu lado, o sonho de trabalhar ali no maior espetáculo audiovisual aberto do mundo, é um negócio mágico. Eu passaria aqui 2 horas falando sobre isso. Antes de a gente terminar o bloco, aquela pergunta que envolve números. Vou devolver no Ricardo. Ricardo, quantos anos de carnaval você completaria agora em 21? Como componente, assistente, carnavalesco, enfim? Nossa, como componente, eu acho que eu desfilo desde 2010. Desde 2010 na Viradouro, foi meu primeiro desfile, assim. E de assistir, eu assisto. Começou bem, né?
2010 começou bem, né? Não, e na Viradouro, foi maravilhoso. Na Viradouro, né? Não, Começou bem, né? Não, pior que aquele ano, eu desfilava na aula dos adolescentes, a gente ganhou prêmio de melhor aula. Ah, eu também desfilei também. 2015 então, também desfilei, a escola também caiu. Começamos bem. E aí, sinto falta disso, sinto falta de assistir. O Guilherme também faz muito isso. A gente vai pra Sapucaí, a gente é folião também. A gente gosta de assistir, gosta de carnaval, de assistir o desfile das escolas. Eu assisto desde 2008 na Sapucaí, então eu sinto uma falta danada de estar lá. Sinto falta de... Cara, a gente não teve o ritual de ir às quadras, pros finais, eu sinto falta de tanta coisa, eu sinto falta do clima, de chegar na Presidente Vargas, ver as alegorias e sentir aquela vontade de participar do carnaval, fazer aquela farofada que geralmente as pessoas fazem na arquibancada, tomar minha cerveja, sabe, na rua. O simples fato de não estar de máscara já me dá uma falta danada, ainda mais carnaval. Então, sinto falta de muita coisa, sinto falta de ver o trabalho dos amigos, de tirar foto com um protótipo, sei lá, sinto falta de muita coisa. Guilherme, quantos anos de estrada você faria? Bom, assim, essa vida de rato de Sapucaí, rato de quadra, eu comecei em 2010, né? Quando eu até postei esses dias, né, que ontem foi aniversário da Imperatriz, e eu falo que todo dia 6 de março é uma data importante, porque dia 6 de março foi o dia que eu fui um dos fundadores da torcida da Imperatriz. Eu saio de ser torcedor de fórum de internet e viro folião de quadra. E então, em 2010 é quando eu começo a frequentar a escola de samba e esse universo, e o primeiro desfile que eu assisto é 2011, logo na sequência. Mas eu, como profissional de carnaval, eu faria 8 anos, né? Eu comecei desenhando no Sossego e ajudando o Léo e o Haddad no ano seguinte, depois no Sossego também. Mas eu comecei a desenhar figurino para várias escolas em 2015. 2014 para 2015. Então é por aí, faria 8 anos, mas eu continuo dizendo que eu fiz, né? Faço, estou fazendo porque, na verdade, o projeto está sendo feito. O Império da Tijuca, na verdade, a gente já divulgou samba, divulgou enredo, divulgou até fantasia, né? Quando o dia que foi o carnaval, que seria o dia do desfile, a gente divulgou 2 desenhos de fantasia. Então, na verdade, eu ganhei uma renovação automática no Império da Tijuca. Então, vou ser 3 anos já garantidos como carnavalesco. E aí, vamos esperar o próximo. Se Deus quiser, vamos esperar. Eu, juntando como componente, tirei 2 anos na Viradouro, como componente, depois como imprensa, eu iria para o meu 7º ano. Eu tirei 2 anos da Viradouro. Depois eu vim pra rádio, fiz carnaval 17, 18, 19 e 20. 17, 18 eu fiz nosso tudo de casa. E 19 e 20 eu fiz em loco na Sapucaí. 2022 vai dar tudo certo e a gente vai retomar as nossas rotinas normais. Bom, a gente vai dar uma pausa agora. Vamos para a nossa primeira faixa musical, onde você vai ouvir Eu Sou Índio, Eu Também Sou Imortal, Unidos de Vila Isabel 2000, uma homenagem ao Jorge Tropical, grande Jorge Tropical, falecido há pouco mais de 2 meses. Nós ficamos devendo essa homenagem para ele. E na volta, a gente vai discutir uma questão muito importante: os trabalhadores do carnaval. E é um assunto que a gente tem que debater o quantas vezes for necessário. Segura um pouquinho, o Carnaval Show volta já já. O samba no pé é aqui! Carnaval Show! O mundo inteiro passa por aqui. Rádio Show do Esporte, a mais jovem do Brasil. Carnaval Show! E estamos de volta com o Carnaval Show nessa quarta-feira. Desde já, grato a você pela audiência, pela companhia. Hoje, se você não está pegando pela metade, hoje nós estamos realizando um debate especial acerca dos impactos do cancelamento dos desfiles no Rio de Janeiro. Hoje estamos recebendo Guilherme Estevão, carnavalista do Império da Tijuca, e carnavalista Botafogo Samba Clube.
E nesse bloco, a gente vai falar, e temos muito tempo para isso, falar de um assunto que é primordial e, na minha opinião, deveria ser obrigatório em todas as mídias de carnaval, programas, canais, enfim. A gente tem que falar nesse bloco dos trabalhadores do carnaval, que, obviamente, foram e são aqueles que estão sofrendo, mais estão sofrendo com esse ano sem carnaval. Porque é aquela coisa que a gente reforça, que o carnaval sustenta muitas famílias. Muitas famílias tiram seu alimento, seu prato na mesa, do que sustenta o carnaval. Isso é um dado muito importante, principalmente para essa turminha que vive falando bobagem na internet. Nem vou perder meu tempo com isso. No mesmo dia do cancelamento dos desfiles, que foi anunciado o cancelamento dos desfiles no Rio, o prefeito Eduardo Paes anunciou posteriormente que estaria solicitando à Secretaria de Cultura e à Rio Tour uma forma de sustento para os trabalhadores do carnaval durante esse ano. Porém, hoje é dia 10 de março de 2021 e até agora não temos nenhum plano anunciado voltado para os trabalhadores do carnaval. Eu penso que no momento que se fosse anunciado o cancelamento dos desfiles, que o cancelamento fosse anunciado junto com um plano concreto para os trabalhadores do carnaval se sustentarem durante esse ano sem desfiles, o que não foi feito. Nós vimos no ano passado vários movimentos, como Barracão Solidário, Não É Só Folia e outros, que ajudaram, de certa forma, o sustento desses trabalhadores, mas é muito pouco. Infelizmente é muito pouco. São ações que a gente aplaude aqui de pé, mas é muito pouco. Isso falando em termos de grupo especial, né? Porque onde é que está a ajuda aos trabalhadores do grupo de acesso? Onde é que está a ajuda aos trabalhadores das escolas de Intendente Magalhães? Onde é que está a ajuda aos trabalhadores das escolas mirins? E daquelas cidades que não tem, aquelas cidades menores que têm desfiles, eu falo aqui Niterói, Friburgo e outras. Onde é que está? São escolas invisíveis, por acaso? Eu creio que não, a gente crê que não. O que a gente propõe nesse bloco agora é debater ideias, debater soluções para o que pode ser feito, e o que pode não, o que deve ser feito para os trabalhadores do carnaval. Vou começar esse bloco com o Ricardo. Ele que carnaval estreante na Intendente Magalhães, a gente sabe o quanto a Intendente, né, tem... O acesso não foge muito disso, mas a Intendente é uma escala um pouco maior, quanto todas as escolas sofrem a beça para fazer o seu carnaval. Ricardo, eu vou te perguntar, a mesma pergunta que eu vou fazer para o Ricardo, depois eu vou fazer para o Guilherme. Ricardo, quais as soluções podem ser pensadas para o sustento dos trabalhadores do carnaval? Bem, em primeiro lugar, eu acho que as escolas de samba têm que se impor em algum momento. Porque eu acho que a gente já está há muito tempo nessa situação, nesse lugar de esperar acontecer, alguém falar alguma coisa. A briga sempre foi pela chegada de algum prefeito que desse um certo apoio às escolas de samba. O poder público tem que estar ali junto com as escolas de samba, e finalmente finalmente chegamos a isso. Então acho que a gente precisa cobrar, né, de alguma forma do governo estadual e do governo municipal. Eu acho que a primeira coisa é entender quais são esses profissionais, e as escolas de samba precisam fazer isso, porque as escolas de samba conhecem esses profissionais. Então eu acho que elas são a porta de entrada para que isso aconteça. E, infelizmente, até agora, eu acho que algumas escolas são exceção, assim, nenhuma escola de samba entrou numa questão de, olha, eu tenho tantos profissionais, eu precisaria de tanto para ajudar essas pessoas. Vou fazer um cadastro, sabe? E em nenhum momento aconteceu da gente ser procurado. Por exemplo, faço carnaval desde 2017 e convivo no barracão, trabalho no barracão há muito tempo,
E a gente sabe que as coisas são feitas de uma forma bem antiprofissional até, assim. A gente não tem uma ata com essas pessoas, o nome dessas pessoas, a gente não tem um vínculo empregatício com essas pessoas que estão trabalhando no barracão. Então eu fico muito curioso para saber como é que funciona esse sistema que vai ajudar essas pessoas do carnaval. Se as escolas de samba não tem vínculo com essas pessoas, sabe? Então eu vejo que a primeira solução é que as escolas tomem a iniciativa de pegar seus funcionários, de se preocupar com seus funcionários, acho que começa por aí, e falta um pouco de preocupação, né? Eu acho muito primordial, estranho. Né? Primordial, porque existe uma preocupação muito grande em fazer o carnaval e terminar o carnaval, mas ninguém liga pro profissional que trabalha para fazer, sabe? Então eu acho que a primeira preocupação é as escolas de samba reunirem essas pessoas, esses profissionais do carnaval, entender que eles estão precisando. Eu acho que o mundo do samba, o mundo do carnaval, já entendeu que essas pessoas precisam de uma renda para sobreviver. Basta as escolas de samba entenderem, quando eu digo escolas de samba, eu estou dizendo diretamente aos dirigentes dessas escolas de samba, entenderem que as pessoas estão passando necessidade e que elas precisam de ajuda. E poucas escolas entendem isso, poucas escolas querem saber sobre isso. Então eu acho que o primeiro ponto é reunir essas pessoas e que essas escolas de samba façam isso o mais breve possível. E quando o assunto é Intendente Magalhães, eu acho que piora 100%, né? Não tem as escolas de samba de Intendente Magalhães, elas fazem o carnaval delas alegoricamente, faltando 20 dias pro carnaval, sabe? Pro desfile. Então é muito surreal eu estar discutindo aqui sobre qualquer auxílio ou qualquer coisa para Intendente Magalhães, que é um grupo infelizmente esquecido no Rio de Janeiro pelo poder público, pelos dirigentes. Então é bem complicado, assim. Eu vejo em solução o cadastramento dessas pessoas, finalmente nomear quantas pessoas trabalham nas escolas de samba, informalmente ou formalmente, porque algumas pessoas têm sim carteira assinada, são poucos, mas têm. Saber quem são essas pessoas, saber fazer uma pesquisa de renda, de quanto elas recebem, o que elas fazem para sobreviver e ajudar essas pessoas. E essas pessoas também passam não só por quem faz o carnaval dentro do barracão de escola de samba, mas até pelo vendedor que está ali na Sapucaí, que muitas vezes usa aquele espaço um tempo para poder vender água, para fazer seu cadastramento na prefeitura, para vender seu picolé, para vender sua pipoca, para vender alguma coisa. Então eu acho que tem que juntar essas pessoas e saber o histórico delas, conversar. O negócio é que a gente se embananou tanto esses anos nessa situação que eu fico me perguntando como fazer isso, sabe? Como é que a gente prova que as pessoas trabalham com carnaval? A não ser pela fala que a gente tem, a não ser por dizer, não, esse aí trabalha com carnaval. Então eu acho bem complicado, eu acho bem complicado. É um nó que é complicadíssimo de desatar. Guilherme, agora eu quero a sua palavra. Quais as soluções? O que nós estamos dando aqui a nossa humilde opinião. O que você pensa que pode ser feito para auxiliar os trabalhadores de carnaval? A gente pensa num curto prazo, a gente está pensando para esse momento, mas isso também pode ser feito para depois dessa fase. O que você pensa, Guilherme? Quais são as soluções que você pensa para os trabalhadores do carnaval? Bom, eu acho que a primeira questão que a gente precisa pautar é a importância do pensamento enquanto liga. Enquanto liga, questionar a contribuição do poder público nesse auxílio. Digo isso porque a gente está vendo uma série de iniciativas sendo tomadas, seja da parte do governo do estado, seja da parte do governo municipal, e que todas elas, de alguma maneira, colocam em pauta a situação das escolas do grupo especial, que é importante, que é fundamental, que acaba sendo a grande porta de entrada de maior visibilidade e, consequentemente, também de maior contratação de trabalhadores. No entanto, essa cadeia produtiva, ela tem outros atores que são fundamentais, é o acesso a Intendente Magalhães,
que no final das contas são muito mais agremiações em termos quantitativos do que as escolas do grupo especial, e que de alguma maneira envolvem uma área de território, seja de cidade Rio de Janeiro, seja de região metropolitana, Baixada Fluminense, etc. Então, querendo ou não, é uma injeção de renda em vários aspectos da cidade e das regiões do estado. E essa questão de entender o papel de liga está aí justamente para buscar essa interlocução de alguma maneira conectar as ideias e de fortalecer o sentido de fazer carnaval, o sentido de toda essa cadeia produtiva, de toda essa renda que é injetada na cidade e no estado. Aí entra uma segunda questão que eu acho que é a interlocução com os trabalhadores do carnaval. A gente viu de alguma maneira que a Lei Aldir Blanc, de alguma forma, atendeu algumas escolas de samba, e aí, quando atende escolas de samba, de alguma maneira atende dirigentes de escolas de samba, que tem os custos das escolas de samba operacionais, de luz, de água, de quadra, de lá, mas de alguma maneira, dificilmente essa receita vai chegar até o trabalhador da escola de samba. Então, é preciso entender que tem dois âmbitos, tem o âmbito da instituição e o âmbito do profissional. Então, ter a interlocução com os profissionais é fundamental. A gente não tem sindicato, não tem nada desse tipo, mas a gente tem uma série de representações que podem ser... É o que eu até coloquei no Twitter dias atrás, que eu acho que tanto eu quanto qualquer outro profissional do grupo de acesso, carnavalesco, por exemplo, que normalmente nós carnavalescos temos a noção exata de quem está trabalhando com a gente sabe, de fato, quem são os trabalhadores desse barracão. E eu digo isso até não só por uma questão de trabalho, mas até das iniciativas que o próprio Império da Tijuca teve ao longo desse período de pandemia. Eu estive à frente com a direção, seja na parte das eliminatórias de samba, com o recolhimento dos mantimentos pela taxa de inscrição dos compositores. Eu estive à frente de todas as iniciativas que nós fizemos enquanto rede social de rifa solidária, a própria arrecadação de mantimentos. Eu estive à frente da organização do Natal dos trabalhadores do Império da Tijuca. Então eu que listei o nome de cada um dos profissionais e eu que estive lá na distribuição de cada uma dessas cestas. Então eu acho que, de alguma maneira, cada carnavalesco sabe quem está ali. Então cada carnavalesco tem como comprovar essas pessoas. É preciso, como o Ricardo falou, fazer um cadastro. É preciso que cada escola, de alguma maneira, autentifique quem é que faz parte da composição daquele carnaval. E é preciso que, além da direção, eu acredito que os carnavalescos precisam estar ali para chancelar isso, que é mais uma voz nesse sentido de dar validade a esse cadastro. A gente viu também com a Lei Aldir Blanc, mas individualmente, na questão do auxílio emergencial, tinha, né, a cobrança da comprovação da sua atuação. E aí, por exemplo, nós como carnavalescos é fácil, dá um Google, digita o nome, digita a escola, você acha. Então você tem como printar e botar. Um aderecista, um carpinteiro, um outro profissional, não. Mas todos eles também têm registro do seu próprio trabalho. Possivelmente, provavelmente, todos eles publicizados, postados em redes sociais, com data de envio. Então, há várias maneiras de mostrar para o poder público, caso haja um cadastramento disso, para autorizar um auxílio a esses trabalhadores, que eles têm como comprovar que eles estão ali, seja pelo nome da escola, seja pela própria veiculação do seu próprio trabalho. Então, isso é fundamental. É entender que esses trabalhadores existem, eles não são invisíveis, eles têm como comprovar que eles existem, para aí prestar esse auxílio, que eu acredito que tenha que ser um auxílio emergencial para esses trabalhadores, além do auxílio que é dado como, por exemplo, das iniciativas de ICMS, etc., como está sendo feito para as lives do grupo especial, como as promessas de subvenção pelo governo do estado. Então, isso que está se estendendo às escolas de samba do grupo especial, de alguma maneira precisa se estender às escolas de samba dos outros grupos.
Eu também publiquei, né, o meu socorro, de alguma maneira, que a Secretaria de Cultura olhe para a gente com esse olhar que está sendo feito ao grupo especial. Eu acho que esse olhar não vai ser gratuito, ele não vai sair do nada, é por isso que eu falo da importância da compreensão de liga, para pleitear isso, para cobrar isso. E aí, querendo ou não, a importância dos organismos de imprensa como você, Carlos, nessa busca dessa veiculação e desse diálogo com essas entidades. Eu, Guilherme Estevão, como carnavalesco, não tenho acesso ainda a essas autoridades, mas eu, Guilherme Estevão, estou completamente disponível para esclarecer qualquer coisa que for perguntado a mim. Então eu acho que a troca tem que ser nesse sentido. É uma troca dos trabalhadores, é uma troca das diretorias, é uma troca da liga e uma compreensão do poder público. Eu vejo, de alguma maneira, diferente dos outros anos, que há uma boa vontade da atual gestão, seja do governo do estado, seja do governo municipal. Isso já é importante, porque certamente se a gente tivesse com o governo Marcelo Crivella, a gente nem estaria questionando isso, a gente nem estaria colocando isso em pauta. Se há essa possibilidade, que a gente aproveite da melhor maneira. E que a gente aproveite da melhor maneira construindo um outro diálogo, construindo um outro olhar. Há questões individuais de cada escola para buscar recursos, isso tudo é fundamental, mas também nesse momento que a gente está zerado, e eu digo isso como escola de grupo de acesso, que certamente é a mesma situação das escolas da Intendente. A gente não tem dinheiro para nada. Não tem dinheiro para tentar fazer uma coisa maior, nem condições. Eu, por exemplo, falo de uma escola de samba que está com a sua quadra interditada há mais de 2 anos. Então, é muito difícil fazer qualquer coisa para dar uma assistência financeira a esses trabalhadores. Então, eu acho que o caminho de uma solução, eu não estou dando fórmula, mas eu acho que a solução caminha nesse sentido. A gente precisa entender quem são esses profissionais, publicizar esses profissionais e, mais do que nunca, entender o nosso papel enquanto escola de samba, enquanto organização de várias escolas dentro de uma liga, para conseguir alcançar o poder público e buscar não só o poder público, mas a própria iniciativa privada para buscar esses recursos. Guilherme deu a letra aqui. Ricardo, quer acrescentar mais alguma coisa, só para a gente fechar o bloco? Eu acho que o principal objetivo para mudar essa situação é se reconhecer como liga, como o Guilherme falou. Acho que há uma desunião muito grande. É óbvio que está todo mundo mal nesse momento, é óbvio que está todo mundo buscando o seu, sobreviver, existir, né? As escolas já vinham passando, a gente não pode esquecer disso, as escolas já vinham passando por um processo muito difícil com o Marcelo Crivella. E aí chegou a pandemia, quando a gente finalmente achou que vamos dar uma respirada, né? Aí chegou a pandemia e aconteceu isso. E eu acho que o coro faz em uníssono, todo mundo consegue gritar mais alto, né? Então eu acho que falta essa união das escolas de samba mesmo, e se entender como liga. Até uma união entre as escolas de samba do especial, que podem dar uma visibilidade maior para as escolas do grupo de acesso, que em contrapartida podem dar uma visibilidade maior para quem está na Intendente Magalhães. E a gente tem tanta gente para fazer um barulho tão grande e tanta oportunidade com um governo que quer incentivar, uma prefeitura também, e não tem feito nada. Eu acho que a gente tem que começar a virar nossos olhares para dentro, sabe? Para dentro das escolas de samba, para entender. E aí, gente? Não vai acontecer nada, ninguém vai fazer nada. Eu sobrevivo de carnaval, por exemplo. Então, para mim, está sendo muito difícil. Eu tenho uma grande sorte de estar trabalhando aqui no Rio e também estar trabalhando em São Paulo e conseguir uma ajuda de São Paulo. Por exemplo, as escolas de samba de São Paulo se organizaram de uma maneira onde lá a Liga fala pelas escolas de samba e todas as pessoas vão às reuniões e comparecem e vão em busca de soluções, né, para os problemas. Então eu espero um pouco de união aqui no Rio de Janeiro. E me vem a lembrança, recentemente o Milton Leite, vereador, presidente da Câmara, vereador de São Paulo, fez um discurso defendendo o investimento do carnaval.
olhar por dentro das escolas de samba. É por aí o caminho, Guilherme? Eu acho que por dentro e por fora, né? Eu acho que o olhar por dentro é um olhar de compreender o que falta a gente passar a fazer para ser reconhecido, né? Eu acho que não é só uma questão de união. Assim, São Paulo, felizmente, nesses últimos anos, está tendo um outro olhar administrativo, mas para além do olhar administrativo, teve e continua tendo um apoio governamental. Isso é fundamental, né? É mais tranquilo para São Paulo, de alguma maneira, startar, mesmo que paulatinamente, um protótipo, uma movimentação de barracão, porque antes da eleição uma cota de verba já foi liberada e eles já não passaram um carnaval de perrengue como a gente passou ano passado. Então, uma coisa alimenta a outra. Mas, obviamente, se tivesse só o apoio governamental e não tivesse um olhar administrativo melhor, não iria andar. Aqui no Rio a gente passou pelas duas situações somadas, né? Uma carência absurda de apoio governamental, a ponto da Série A não ter nenhum centavo de ajuda, né? O grupo especial ainda, e eu mesmo que esse dinheiro tenha caído depois do Carnaval, o recurso que veio via ICMS do governo do estado, o acesso não conseguiu nada, a Intendente Magalhães ganha aquela migalha que eles ganharam do governo municipal, e o acesso não ganhou um centavo. Então é muito complicado, mas é complicado para todos nós que estamos do bolo especial para baixo. E aí esse olhar interno é isso, é entender o que está faltando a gente enquanto profissionalização da festa, enquanto administração dos recursos, enquanto visibilidade de marketing e mídia, enquanto organização de classe trabalhadora em si, enquanto vínculo empregatício, né? Não temos contrato, não temos carteira assinada, somos todos acordos verbais, enquanto remuneração, qual é o valor desse profissional, o que esse profissional merece ou não, e se ele merece receber ou não, que isso é outra questão muito delicada. Então, tudo isso é o olhar interno. E o olhar externo está justamente nesse posicionamento, né? De se posicionar como manifestação cultural, né? Porque a gente acaba sempre, nesse sentido, tendo que reafirmar o nosso papel econômico, que é fundamental, mas a gente não pode esquecer o nosso papel cultural. Mesmo se não gerasse isso tudo de dinheiro que gera, e merece ainda mais ênfase, a cultura não tem que estar abaixo do papel econômico. A cultura tem que estar sempre acima, nós somos manifestação cultural. Mas para além de manifestação cultural, para além da mais importante, para além de sintetizar a alma de uma cidade, a alma de um estado, nós somos um motor financeiro muito grande. A gente é um motor turístico, a gente é um motor produtivo, a gente é um motor de uma série de questões. Então esse é o olhar externo. A gente de alguma maneira deixou que o externo de outras forças, que são as forças ideológicas, políticas, ajudarem a diminuir o nosso valor enquanto manifestação cultural, diminuírem a nossa importância enquanto representatividade na vida pública. A gente viu as pessoas transformarem a pandemia existir por conta de uma comissão de frente, a gente viu as mais variadas forças retrógradas desse país culparem o carnaval por tudo durante anos. E aí, hoje, para a gente fazer com que a própria população fique mais ligada sobre a importância da escola de samba, é um trabalho duplicado, mas é um trabalho necessário. E aí, por isso que eu digo também que nosso papel como artista dessa geração é buscar fazer isso através da arte. Graças a Deus, de alguma maneira, nos últimos anos, a gente está conseguindo botar o desfile da escola de samba na boca do povo, mesmo que seja com choque, com polêmica, com questionamento. Isso é um sinal que a escola de samba tem um papel muito forte na sociedade. E se não tivesse um papel tão forte, essas forças retrógradas não iriam se incomodar com a gente.
eles sabem que a gente faz reverberar uma série de questões. E a gente tem que continuar fazendo isso através da nossa arte. E eu acho que é papel, sobretudo, dessa geração, que é minha, que é do Ricardo, que é de tantos outros, permanecermos nessa luta para gerar esse burburinho. E aí, agora, enquanto liga, buscar que a gente seja reconhecido enquanto potência econômica, enquanto potência cultural que merece apoio governamental. Eu acho que é esse sentido que é o olhar interno e o olhar externo. Simples assim. Vamos dar uma nova pausa, vamos para a nossa segunda faixa musical, onde você vai ouvir... Eu fiz essa faixa assim, para ligar os pontos entre os assuntos. Você vai ouvir agora Padre Miguel Olhai por Nós, Mocidade Independente Padre Miguel 1995, e que Padre Miguel e todos os santos olhem e amparem os profissionais de carnaval. Já que no próximo bloco vamos falar de futuro, você vai ouvir na sequência a história do futuro, Estácio de Sá 2008. Na volta do intervalo, a gente continua esse debate especial aqui no Carnaval Show, aqui na Mais Jovem do Brasil. Segura mais um instantinho, ouve sambas, a gente volta já já. Carnaval Show, na Rádio Show do Esporte. 24 horas com você. Rádio Show do Esporte, a mais jovem do Brasil. Carnaval Show. E estamos de volta com a reta final do Carnaval Show dessa quarta-feira. O programa está sendo um verdadeiro aprendizado, importante, necessário e todos os adjetivos possíveis. Para quem pegou agora no último bloco, a gente está fazendo um debate especial sobre os impactos. Esse ano sem carnaval, ano sem desfiles, né, que é o desfile das escolas de samba, que é o objeto do debate, como o Carnaval Show sempre faz aqui na Rádio Show do Esporte há quase 6 anos, quase 4 nessa fase atual. Falamos do que a gente mais sentiu falta, falamos de ideias e soluções, ideias mais do que soluções, para o que pode ser feito, para o amparo aos trabalhadores do carnaval, que é tão necessário isso, reforço aqui. E agora vamos falar de futuro. O que a gente pode pensar para o futuro, o que a gente enxerga que pode ser o futuro do carnaval. Eu tenho visto notícias assim de declarações de infectologistas que já dizem que enquanto a vacinação estiver nesse ritmo, o carnaval de 2022 pode estar assim, ameaçado. Eu não vou entrar nesse mérito por enquanto, se quiserem o Ricardo e o Guilherme podem comentar também. Mas aí eu quero pegar um gancho no movimento das escolas de samba. A gente sabe que muitas escolas pararam suas atividades, escolas que pararam disputas, né, por conta do cancelamento e vão esperar o momento oportuno, e escolas que mantiveram, caso de Mangueira, caso de Imperatriz, mantiveram as suas disputas rolando. Aí eu vou passar a palavra aqui para os nossos convidados. Primeiro, Guilherme, por uma razão até especial. O Império da Tijuca teve o maior número de sambas inscritos, 56, a Mangueira chegou perto, 51. Eu vou passar a palavra para o Guilherme agora, fazendo 2 perguntas. Primeira, se você estivesse no papel de um diretor de carnaval, você, nesse momento de cancelamento, você pararia a disputa, você continuaria? E segunda pergunta, que é a mais óbvia, mais clichê possível. Como enxergar agora o futuro pós-pandêmico do carnaval? Bom, eu digo que o Império da Tijuca, quando fez a disputa dele, a gente estava ainda mais sem norte do que hoje, né? A gente estava fazendo disputa no meio do nada, sem qualquer perspectiva. A gente foi a primeira escola a anunciar que faria a disputa totalmente online, porque antes algumas escolas tinham vamos iniciar a disputa online e depois vamos fazer presencial, achando que a pandemia iria melhorar. A gente foi a primeira a anunciar que seria completamente online e depois foi a segunda a realizar completamente online depois da Unidade de Padre Miguel, né, aqui no Rio. E naquele momento, é o que eu falo de ter uma diretoria que compra a briga comigo. Muita gente falou, vocês são malucos, por que vocês estão fazendo isso? Primeiro, na verdade, não queriam nem que a gente anunciasse em rede, porque falaram, vamos reeditar e não sei o quê.
Aí eu falei, não, vamos fazer enredo novo. O T falou, não, vamos fazer enredo novo. Vamos fazer disputa de samba. Aí vamos fazer disputa de samba online. Como é que faz? É uma coisa nova, era uma coisa completamente... Hoje é fácil fazer live e disputa online, porque a gente tem uma série de exemplos. Na época que o Império da Tijuca fez, não. Até porque, Guilherme, desculpa te cortar, até porque as escolas de samba num todo tiveram que, forçadamente, se aproximar da tecnologia, né? É uma coisa que a gente critica tanto. Exatamente. E a gente já tinha um pensamento, que é um pensamento que a gente está conseguindo botar em prática, de renovar o processo de relação do Império da Tijuca com suas mídias. Isso é uma mudança de pensamento de assessoria, com a minha colaboração e com o aval da diretoria. E aí a gente buscou correr atrás dos parceiros, buscou os canais, e aí a gente também teve a ousadia de transformar a disputa de uma maneira até para justificar fazer uma disputa naquele momento da pandemia, com tanta gente sofrendo, era a justificativa de trazer cultura e trazer alegria, sem esquecer do que estava acontecendo. Então a gente transformou a disputa numa forma de arrecadar alimento e conseguimos mais de 1 tonelada de alimentos só com a disputa. E aí é o que eu falo assim, várias escolas certamente hoje do grupo especial pararam suas disputas por uma questão financeira da realização das lives da Globo, do Globoplay ou não. Isso não, certamente eu posso estar falando uma besteira, mas acho que não estou. É uma pausa nesse sentido. Não é uma pausa de não tem carnaval ou que tá tendo a pandemia, não. É uma pausa puramente mercadológica e financeira. Então, assim, a gente tem que pensar nos dois sentidos. Assim, eu, diretor de carnaval, se fosse diretor de carnaval, seguiria como a Mangueira e a Imperatriz estão fazendo. Porque é horrível você parar um processo de escolha de samba no meio. Os sambas já foram divulgados, já teve uma primeira apresentação, aí você para no meio para retomar depois, no momento que não está tendo nada. Isso foi uma das justificativas que eu falei assim, não está tendo disputa de samba. O compositor também está ansioso para fazer samba. Vai ser o momento mais oportuno da gente abrir isso. E não deu outra, são 56 sambas. Foi a maior disputa da história do Império da Tijuca, é a maior disputa do Brasil. E uma das melhores safras que o Império da Tijuca já teve, que rendeu um dos sambas do ano. E posso dizer com tranquilidade que é um dos sambas do ano. Então, eu acho que, para além desse olhar de mercado financeiro, a gente tem que ter um olhar de carinho com o sambista, de um olhar enquanto escola de samba, enquanto manifestação de fato, da necessidade de marcar território, da necessidade de mostrar que a escola de samba não existe só para desfile. Escola de samba é todo um movimento, é toda uma prática, é todo um ritual de fazer samba, de fazer carnaval ao longo do ano. Então a gente precisa desvincular só o fato de ter desfile ou não. Quanto ao futuro, é muito complicado, assim. Eu tento ser o mais otimista possível sempre. Infelizmente a gente tem um governo que bota a gente num pessimismo gigantesco, e aí a gente tem sempre que mesclar o pessimismo, o otimismo com a realidade. Eu particularmente acredito que se a gente tiver carnaval em 2022 vai ser no meio do ano. Eu não tenho muita perspectiva para um carnaval em fevereiro. Pelo menos com o ritmo da vacinação, só se acontecer um milagre de várias vacinas aparecerem, e acreditar no santo que governa a gente é muito difícil para a gente acreditar num milagre desse. Então, eu prefiro manter meu otimismo, mas eu acredito que vai ser no meio do ano. E se for no meio do ano, que seja no meio do ano. Né? A gente não pode deixar de ter mais um ano. Tenho um receio muito grande de não conseguir nem no ano, e aí o meu receio maior é a gente resolver também, não a gente, porque eu nunca vou ser a favor disso, mas ter um chute do pau na barraca e dizer, tá tendo show, tá tendo aglomeração, tá tendo carnaval de rua, a escola de samba vai continuar sem fazer, e aí meio que deixar a coisa acontecer de uma forma que não é o que as escolas de samba têm feito ao longo desse período todo. A gente está mais preocupado com a sociedade do que com a própria sobrevivência do seu trabalhador. Então eu acho que a sociedade precisa reconhecer como a escola de samba está sendo parceira
e entendendo o seu papel dentro da sociedade, para além do seu papel artístico, para além do seu papel recreativo. A gente está sendo, sim, liderança dentro de cada comunidade, respeitando, sim, tudo aquilo que precisa ser respeitado. Então, eu acho que como futuro, eu torço muito que a gente consiga, de fato, realizar esse Carnaval de 22. Eu espero, do fundo do coração, que a Prefeitura consiga liberar esses editais para os profissionais do Carnaval, já que já foi liberado o edital para o pessoal de bloco. Com todo respeito ao pessoal do bloco, os profissionais do Carnaval precisam mais. Porque, assim, eles dependem desse trabalho. Os blocos são importantes para a cidade, os blocos são alma da cidade também, mas normalmente um bloco não envolve tantos trabalhadores, envolve reunião de foliões que juntos se organizam e colocam seu bloco na rua. Mas o Carnaval envolve o alimento de centenas de famílias e milhares de famílias. Então, eu acho que esses editais deveriam ter sido liberados juntos, e não com esse delay que está acontecendo, né? Então, eu espero que nesse futuro mais próximo possível esses editais saiam. Eu espero que, passada essa situação sanitária, as escolas de samba entendam toda essa turbulência que a gente passou. 4 anos de um governo nefasto enquanto prefeitura, mais 2 anos, né, o que está acontecendo de pandemia, que a gente entenda o nosso papel enquanto gerador de recursos, que a gente possa se profissionalizar cada vez mais, para a gente não ficar só nessa dependência da assistência governamental, que a gente possa, mais uma vez, reafirmar o nosso papel enquanto organização dentro dessa cidade para ter, sim, assistência governamental. Não tem esse papo de, não, a gente precisa da iniciativa privada para não ter dinheiro público. Tem que ter dinheiro público, sim, porque a gente gera recurso para o governo, então a gente precisa ter investimento público, sim, mas a gente não pode depender apenas desse investimento. A gente precisa gerar mecanismos para nos profissionalizarmos e conseguir as outras iniciativas, seja por conta própria ou seja pelos apoios culturais com as iniciativas privadas. Então eu acho que é nesse sentido que a gente tem que pensar futuro. É torcer para que as coisas melhorem, é se reafirmar, se remodelar enquanto administração de cada uma dessas escolas, e aí quando voltar a gente fazer aquele puta carnaval, desculpe o termo, porque tá todo mundo doido para fazer carnaval, eu tô doido pro meu desfile sair, sambar pra caramba, beber muita cerveja e ver a comunidade feliz cantando, sambando, e a gente fazer aquela loucura que a gente tá doido para fazer. Estamos esperando, estamos aguardando. Ricardo, agora eu vou passar a palavra para você. Eu confesso, não sei como é que estava o andamento da disputa da Botafogo. Acho que já escolheu o samba. Confere? Já escolheu, já. Sim, então o samba estava escolhido. Então, você, no papel de um diretor de carnaval, você pararia a disputa ou continuaria até para movimentar e tudo mais? E como você enxerga o futuro depois dessa fase? Eu acho que a gente precisa existir como escola de samba. As comunidades, as escolas de samba precisam existir. Para existir, você precisa continuar vivo e fazendo evento e fazendo o possível para manter essa chama acesa. E a Botafogo seguiu esse caminho. A Botafogo, na verdade, foi um oásis na Intendente Magalhães, assim, para mim, de alguma forma, porque foi uma das únicas escolas que seguiu um cronograma de disputa de samba, foi uma das únicas escolas que fez uma final de escola de samba, online, inclusive, teve a participação do Marquinhos Arte Samba, foi num teatro, foi super legal. Teve a apresentação da sua comunidade de uma forma segura, escolhemos um samba, então pelo menos eu consegui entrar. Se eu fosse diretor de carnaval, eu acho que minha primeira preocupação seria realmente a financeira nesse momento, né? A gente tem milhares de ideias e nenhuma dessas ideias consegue sair do papel se a gente não tiver uma ajuda de custo, uma ajuda financeira. E eu acho que a minha maior preocupação seria essa. Mas eu acho que existem formas grátis, formas baratas da gente conseguir se comunicar com a nossa comunidade, mantendo as redes sociais, de certa forma, em atividade, conversando e promovendo debates
que falem sobre a história da escola de samba, e mantendo essa chama acesa, né? Porque eu acho que a escola de samba é torcida. Se a gente perde essa comunicação com a nossa comunidade, com a nossa torcida, a gente perde tudo. E eu acho que essa chama tem que se manter acesa. E enquanto o futuro do carnaval, eu acho que pelo menos, eu tenho vivido um dia de cada vez. Acho que esse ano que passou meio que obrigou a gente a fazer isso, a parar de fazer planos, né? E parar de tentar não se preocupar com o que virá, de certa forma. Acho que tudo é muito nebuloso a gente pensar se vai ter carnaval no final do ano, se vai ter carnaval no meio do ano, se essa vacinação vai avançar, se ela não vai avançar. São muitas coisas que podem acontecer, podem vir a acontecer. Então eu procuro sempre pensar no agora, no que eu posso fazer agora. E no agora, o que eu posso fazer no momento é projetar o carnaval, entender formas diferentes de fazer o carnaval. Eu gostaria muito que no futuro que tudo isso servisse de alguma forma para a gente iniciar um debate sobre um novo modelo de carnaval, sobre um novo modelo de desfile de escola de samba, no sentido de mais liberdade para o artista, no sentido, se não pode, porque o Gui sabe muito bem que muitas vezes quando o calo aperta financeiramente, quem sofre é o carnavalesco. É a primeira pessoa que vai fazer o projeto. Corta-se alegoria, corta-se fantasia, corta-se tudo e vai cortando, e a gente não consegue contar um enredo que a gente escolheu há um ano atrás, achando que a gente ia ter um tanto para fazer um desfile. Então, assim, eu acho que seria bacana discutir um novo modelo de carnaval, que não é discutido, e preparar as pessoas para esse modelo novo de carnaval. Seria mais ou menos, eu sempre bati muito nessa tecla, que é dar liberdade ao artista para usar a quantidade de alegorias e tripés que ele quiser. Se ele quiser vir com uma alegoria e o resto de tripés e vai contar o enredo dele, que isso aconteça de alguma forma. Que assim as escolas de samba conseguem levar o mínimo para a avenida ou o máximo para a avenida, dentro de suas possibilidades, e fazer um carnaval que seja diferente uma das outras, sabe? Nesse sentido, eu gostaria que essa discussão viesse à tona de alguma forma. E a outra coisa também passa novamente pela união das escolas de samba, que poderiam ter promovido durante o ano uma ação em conjunto, sabe? Uma ação conjunta de finais intercaladas, de meses para escolas de samba. Eu fiz uma postagem outro dia, falava sobre isso, sobre o fato de que um mês daria para um mês ter cada escola de samba. E a gente conversar e debater e falar sobre a história dessa escola de samba e combinar no final do mês com uma final de samba enredo. Isso precisa partir de dentro das escolas de samba. As escolas de samba precisam parar de esperar que a TV venha até elas, que a prefeitura venha até elas, e começar a dizer, a gente precisa existir, sabe? A gente precisa existir como instituição, porque tá muito difícil, assim. A perspectiva é quase nula, assim, pra gente. Eu não tenho como prever o futuro. Eu só digo aqui do futuro que eu gostaria que acontecesse, mas prever e pensar assim, não, daqui a um mês, como é que a gente vai saber? A gente não sabe nem como vai estar daqui a uma semana. A gente tá muito assim. Então eu tô tentando viver o agora e pensar agora, e qualquer decisão do tipo, olha, vamos levar esse... A Botafogo Samba Clube é uma escola que quer fazer protótipo, que quer apresentar isso para sua comunidade de alguma forma. Então a gente tá pensando nisso, tá tentando ir por esse local, assim. Mas tem sido difícil. Para a Intendente Magalhães é mais difícil ainda, porque eu imagino que o grupo especial vai desfilar em algum momento. Eu imagino que a Série A também vai desfilar em algum momento. Mas eu não sei se a Intendente Magalhães vai desfilar, por exemplo. Porque a última coisa que se pensa no grupo de baixo, né? De alguma forma. Então é muito complicado, assim, é muito difícil. E o mais louco dessa situação é óbvio que toda a situação piorou muito com o governo do Marcelo Crivella, mas as prefeituras e as escolas de samba têm empurrado durante muito tempo muitas situações com a barriga, né?
estruturalmente falando, então a gente vê tanto tempo sem Cidade do Samba 2. Olha que coisa louca, né? Há 2 anos atrás a gente estava discutindo. Há 6 anos atrás a gente estava discutindo a Cidade do Samba 2. E hoje em dia a gente está discutindo como sobreviver. Como faz para a escola de samba sobreviver. Então a gente precisa dar um start nessa situação e começar a pensar modelos diferentes de carnaval e como a gente consegue resolver isso dentro, internamente, entre as escolas de samba. E depois aí sim buscar meios de conseguir o dinheiro e conseguir a verba que a gente tanto precisa. E agora, finalmente, a gente tem uma participação boa do poder público com a gente e aproveitar disso, e tem que ter um investimento em poder público. O Carnaval é cultura, é patrimônio da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, do Brasil, e merece toda a atenção por trazer essa visibilidade positiva. Infelizmente, a gente está lidando com um governo federal que tudo que ele puder, ele se diz patriota, mas tudo que ele puder desfazer de Brasil, de cultura, ele desfaz, né? Então, patriota, porcaria nenhuma, né? Então a gente tem. A gente é resistência. A gente vai ser resistência. É um debate de muito aprendizado. Espero que quem tenha escutado hoje possa anotar tudo que a gente disse no caderninho e que mande, que a gente cobre, né? As autoridades competentes do Carnaval, poder público, etc. Eu quero agradecer Guilherme Estevão, muito obrigado por ter aceito nosso convite e sucesso para o Império da Tijuca. Obrigado, Carlos, prazer enorme. Eu acho que nesse período de pandemia, pelo menos, serviu para a gente discutir muita coisa. Essa deve ser a 1000ª entrevista que eu dou nesse período de pandemia e eu adoro. Toda vez que me chamarem, pode contar comigo, porque eu acho que é importante a gente debater o Carnaval em uma série de esferas. É um prazer enorme estar com o Ricardinho, que está comigo desde o Carnaval virtual, a gente saindo do virtual, indo para o real, e é uma felicidade muito grande para mim ver o crescimento dele. E eu acho que a gente precisa, mais uma vez, revalorizar essa geração que está entrando, né? Eu espero do fundo do coração que a gente consiga voltar a fazer o Carnaval o mais breve possível, com a segurança, com todo mundo vacinado, com todo mundo livre dessa doença maldita, e que a gente aproveite de alguma maneira esse momento tão ruim para fazer que as coisas melhorem para a nossa festa. Então, um beijo grande a todos e vamos, que se Deus quiser, 22 está aí. Com certeza, 22 está aí. Ricardo Esséis, muito obrigado pela presença, sucesso na Dragões, na Botafogo, valeu. Eu que agradeço, Carlos. Espero de coração que a gente consiga se livrar dessa situação toda, dessa situação precária, e começar a pensar carnaval, começar a debater carnaval, a falar de samba-enredo, a falar de como as escolas vão se preparar para o desfile que virá. Quero dizer para a minha comunidade que se alguém da Botafogo estiver escutando, que a gente vai fazer um dos maiores carnavais que a Inês Magalhães já viu. E a ideia é ir para Sapucaí, né? A gente sabe que não depende só da gente, mas a ideia é ir para Sapucaí e disputar um carnaval. E para isso a gente precisa que essa situação inteira acabe. E para isso a gente precisa que as pessoas fiquem em casa e que elas se protejam, quem puder, é claro. A gente sabe que a realidade é diferente para muitas pessoas, e as pessoas precisam trabalhar às vezes. A gente vê, toda vez que liga a televisão, os ônibus do BRT e outros ônibus lotados aí para as pessoas que precisam trabalhar e sustentar suas famílias, mas que a gente consiga se livrar dessa situação toda e que a gente consiga fazer um grande carnaval. Segundo o nosso prefeito, o maior carnaval de todos os tempos já está vindo aí, né? E eu estou esperando ansiosamente para escutar pelo menos em cima da hora, entrar na avenida, que vai ser a primeira escola lá da Série A. Da Série Ouro agora, ver o Império da Tijuca, ver o trabalho do Sossego, que vai começar agora com o André, ver o trabalho desse pessoal que está chegando agora e que é tão interessante, que seria uma geração nova, né, inteira vindo aí de novo. Então, tô ansioso por isso. E mandar um abraço para todo mundo e sorte pra gente.
Sorte para todos nós. Carnaval Show tá terminando por aqui. Agradecendo a você pelo carinho, pela companhia, pela audiência hoje. E pra gente encerrar o programa, vamos tocar o Amanhã, União da Ilha 1978, que pautou, né? O Amanhã pautou esse bloco. Na sequência, continue com a programação da Rádio Show do Esporte. Lembrando que na segunda tem Papo de Doido, terça Bandeirada e nossas atrações diárias e semanais. Na próxima quarta, às 8 da noite, se Deus permitir, se tudo der certo, estaremos de volta com o Carnaval Show, programa que é puro samba no pé, aqui na Mais Jovem do Brasil. Importante sempre, fique em casa se tiver que ficar. A gente sabe que está tendo muita medida restritiva, estamos voltando à estaca inicial, como foi no ano passado. Se tiver que sair, tome os devidos cuidados, pelo amor de Deus, para que logo possamos sair e logo possamos estar juntos novamente. Aquele abraço, tchau. Carnaval Show, puro samba no pé.